paz do Senhor Jesus, firmados na palavra no ar. Nessa quarta-feira aqui temos um convidado especial, está conosco aqui o pastor Hilton Feliciano, está com a gente aqui. Ele vai falar a respeito do período interbíblico. Eu não sei se você está assistindo, você entende ou sabe o que é isso, então você vai ter a oportunidade de saber aqui. E para isso a gente trouxe um especialista para falar a respeito do assunto aqui. Estudou, foi a fundo aqui e tem propriedade para falar, então a gente trouxe alguém aqui para deixar o seu conhecimento mais apurado, porque aqui no Firmados na Palavra você aprende na palavra, você aprende na história e assim você fica fortalecido em graça e em conhecimento. E eu já quero deixar aqui os avisos aqui. Nós temos os podcasts de terça a quinta. De terça-feira nós temos o podcast Bastidores de um Chamado, na direção da pastora Bia, pastor Edson. São uma bênção, vale muito a pena você, às 6 horas da noite, você ligar ali, de terça-feira também, ouvir aqueles dois, porque são uma bênção, tem conteúdo, é uma irreverência, é uma coisa fora do comum. E de quarta-feira você fica com a gente também, todas as quartas a partir das 6 da noite. Fica com a gente, que é o Firmados na Palavra. De quinta-feira temos o podcast com a pastora Edneia, Nas Mãos de Deus. A pastora Edneia que faz um trabalho no SOS, na igreja também, e ela pediu para avisar também que os irmãos que assistem os podcasts, que quiser participar de um projeto que eles estão fazendo, um propósito, da verdade, uma carta para Deus. Você escreve os seus pedidos, aquilo que você deseja alcançar em Deus, e você traz antes dos cultos. Aqui a programação da Maravilha de Cristo, você traz, e ali você procura a equipe SOS e deixa ali com a pastora Edneia. A pastora Edneia também faz ali com a sua equipe SOS o podcast de quinta-feira, então de terça a quinta você fica ligado com a gente nos podcasts da Maravilha de Cristo. E temos culto hoje, daqui a pouco, coladinho aqui com o podcast, nós teremos o culto de libertação na sexta, revelação e cura divina, e hoje vai ter abertura a campanha aí de restituição, a grande restituição de Deus. Então vale muito a pena, se você mora aqui na região aqui de São Mateus ou proximidades, vale muito a pena você se acelerar e vir para cá, porque aqui você vê o poder de Deus agindo aqui neste lugar. Então fica aqui com a gente, porque tem conteúdo para você aqui nessa noite. Vai rolar aí na sua tela também o QR Code. Lembrando que dentro desse podcast, curta, compartilha, vai ter um chat rolando aí. Você que está ao vivo, tem um chat, comente, coloca aí alguma dúvida a respeito que você tem a respeito do assunto, ou até mesmo fora do assunto, a gente responde rapidinho, deixa você esclarecido sem dúvidas, e assim você vai tendo o seu conhecimento apurado. Então não deixe só em você, compartilha, seja um evangelista, leve essa mensagem adiante aí, e através do QR Code você pode estar fazendo também a sua oferta de gratidão a Deus aqui na Maravilha de Cristo. A Maravilha de Cristo é uma terra fértil. Ajudamos famílias, fazemos evangelismo e você contribui para que as portas da igreja fiquem abertas, e muito mais do que isso, que a gente possa também até mesmo abrir filiais, chegando com o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E está aqui conosco aqui alguém que também dirige o culto do domingo pela manhã. Chama o povo aí pro culto, pastor. O convite está lançado aí, domingo de manhã, às 8 horas, temos culto matutino, culto da família. Conto com todos vocês nesse culto. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesse domingo. E domingo agora nós temos o pastor Marcelo, que vai estar trazendo uma palavra, um servo de Deus, testemunho tremendo, o testemunho dele, e vai ser uma bênção. Não fique de fora, aguardo vocês. Domingo de manhã tem coisa boa, hein? Marcelo Alves, bem lembrado, Mota, Marcelo Alves. Marcelo Alves, hein? Uma bênção, o pastor Marcelo Alves, viu? Então, é isso aí. Deus então, vai falar grandemente. Ora aí, mulher, e a gente vai. Glória a Deus. Vamos orar para dar início a esse estudo maravilhoso aqui que o nosso pastor Hilton está ali cheio para compartilhar conosco. Você que está aí nos ouvindo, e talvez você mesmo ou alguém que você conheça tem o desejo de fazer teologia. Esse podcast é uma verdadeira teologia. Então venha conosco todas as quartas-feiras. Deus tem nos ensinado muito aqui. Deus tem usado os seus vasos aqui para transbordar conhecimento
sobre as nossas vidas e nós iremos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Então, venha para cá e vamos ser edificados para a glória de Deus. Vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, neste momento nós estamos aqui, Pai, diante da Tua santa presença e queremos te agradecer por essa oportunidade. Senhor, eis o Teu Filho aqui, Senhor, que já está com uma palavra queimando no coração dele, ó Pai, para compartilhar conosco. Deus, usa o Teu Filho poderosamente, Senhor. Fala com as nossas vidas, fala com a vida daqueles que estão nos ouvindo, que esse podcast pode alcançar muitas vidas, Senhor, e trazer a nós salvação, libertação, transformação para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, fique conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica muito à vontade, pastor Hilton, deixa Deus te usar. Queremos já mais uma vez, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer pelo Senhor estar aqui conosco, Amém, Tati. com o coração aberto. O Senhor é uma bênção. A pastora Andréia também, nós amamos estar ali conosco. Aqui, nós amamos a vida de vocês. Viu? O Senhor é alguém que transmite amor. Desde o início, desde a primeira vez, eu falei pro Daniel, ele é cheio de amor, eles são cheios de amor. Então fique à vontade, é uma alegria ter o Senhor aqui, é uma honra. Deixa Deus te usar mais um pouquinho, Amém. tá bom? Muito obrigado. Daniel colocou uma responsabilidade agora nas minhas costas, hein, Daniel? Especialista. Eu não sou especialista, tá? Nós apenas cavamos poço e vamos procurando os conhecimentos, né? Eu quero aqui tecer algum agradecimento, primeiramente a Deus, né, que tem nos confiado esse trabalho, ter abençoado o nosso ministério. A minha esposa, pelas noites que eu fiquei acordado ali, ela tentando dormir, eu com o celular ligado, tablet ligado. Mas Deus deu graça. Ao meu irmão, Josemir Feliciano, que tem uma participação muito especial também nesse estudo, né? Ao meu irmão, pastor José Feliciano, que é o meu mentor espiritual. A toda a família Feliciano, quero agradecer. E as orações daqueles que sempre estão orando por nós. Glória a Ao Deus. Mota, Pedro, Daniel, Tati, Irmã Maria, que está ali também, a sua filhinha, que Deus venha abençoar grandemente. E o nosso pastor Alexandre, que Deus venha estar honrando grandemente a vida do nosso pastor, né? Que é o nosso líder espiritual, né? E o cajado está na mão dele, né? Então, nós estamos aqui para agradecer ao pastor Alexandre e a pastora Cessa, a sua família, que Deus venha abençoar. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que poucas pessoas falam, né? O período interbíblico, né, ou intertestamentário, 400 anos de silêncio de Deus. Meu Deus. São 400 anos, esse é o número. 400 anos sem voz, sem um profeta, sem um sonho, sem uma sarça ardente, sem um anjo, sem uma única palavra do céu. A Bíblia termina o Antigo Testamento com Malaquias. E a próxima vez que Deus abre a boca é quando o anjo aparece a um sacerdote, um ancião chamado Zacarias, para anunciar o nascimento de João Batista. São 400 anos de silêncio tão profundo que os rabinos chamavam o tempo que o céu se fechou. Meu Deus. Esse era o nome que os rabinos dão a esse tempo. E a maioria dos pastores ensinam, né? Até hoje eu já fui ensinado assim também, que Deus se irritou com Israel e parou de falar. Que foi um parênteses, uma pausa, né? Um vazio. Mas há algo que ninguém ensinou ainda. Eu creio, né? Porque cavando poço nós chegamos até isso aqui. Algo que você descobre e muda a forma de você enxergar esses 400 anos na Bíblia, né? Nós vemos que aquela não foi a primeira vez que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Ele já tinha feito isso antes. Meu Deus. Sabia disso, Daniel? E o interessante dessa parte entre Malaquias e Mateus, para um leitor que está começando, ele nem entende que existe esse lapso de tempo, né? Ele acha que simplesmente acabou e tá, o próximo livro é Mateus, e não. Entre Malaquias e Mateus tem esse... Existe um tempo ali, passou por vários períodos, né? Começou ali no Império Persa, terminou em Roma. Então foi algo muito profundo. Não foi a primeira vez que Deus ficou 400 anos calado. Essa é a segunda vez que Deus fica calado por 400 anos. E o padrão que emerge quando nós colocamos as duas ocasiões de lado a lado é muito preciso, é muito simétrico, sabe? Então a gente começa a ver as coincidências que houve, né? Reconsiderar tudo que a gente acreditava sobre o silêncio de Deus. E hoje nós vamos abrir duas janelas ao mesmo tempo, os dois períodos de 400 anos. E o que você vai descobrir não é que Deus ficou calado, mas que o silêncio era um plano. Meu Deus. Era um plano de Deus.
Mas antes de chegar lá, eu preciso te levar no primeiro silêncio. O primeiro silêncio é aquele que ninguém fala. É aquele que está escondido entre 2 livros da Bíblia. 5 versículos. Esconde esses 400 anos. Daniel, vou pedir para você abrir a Bíblia aí e ler, tá? Pode pedir. É um período escondido entre 2 livros da Bíblia. Você já conhece, mas nunca conectou dessa forma. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 15. Esse é o primeiro silêncio. Livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13. Aqui. Verso 13? Isso. Ah, Eita! sim. O povo hebreu. Eu achei que não seria esse período, mas aí você foi mais fundo do que eu imaginava aqui. Lê para nós No aí. Egito. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, servi-lo-ão e afligir ilusão 400 anos. 400 anos. Período da escravidão, hein? No Egito. Agora Abraão tem um problema. Abraão tem um problema. Deus prometeu uma descendência numerosa para ele, quanto as estrelas do céu, né? Mas Abraão não tinha filho. Sim. Nenhum filho. Tinha 75 anos, Sara era estéril. E Deus vai dar uma solução imediata. Em vez de dar uma solução imediata para o problema, coloca mais um problema na mão dele. Deus mostra o futuro para Abraão, coisa que ele não queria ver. Mostra que a descendência dele ficaria escravizada por 400 anos. 400 anos escravo. A Bíblia ela vai dizer lá em Gênesis, que você acabou de ler, 15, 13, que a descendência seria estrangeira em terra alheia e seria escravizada ali, maltratada por 400 anos. Não é 40 anos nem 100 anos, é 400 anos. A Bíblia ela é taxativa em mostrar isso. Deus está dizendo a Abraão que antes de cumprir a promessa de seu descendente, passaram 4 séculos. Uma terra que não é dele, servindo pessoas que os odeiam, chorando de sol a sol, coisa que eles não escolheram. Ninguém escolheu isso. E Abraão não pode fazer nada para mudar esse número. Repara que o anjo, quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, ele não diz assim, se comportarem mal. Ele já está taxativo, ele fala, isso vai acontecer. Não tem nenhuma condição. Não, né? é um decreto, não tem como mudar. Deus decretou isso. É um decreto, que esse decreto inclui esse silêncio. Porque desde o momento que a família de Jacó desce até o Egito, até o momento que Moisés encontra a sarça ardente, a Bíblia não registra nenhuma comunicação direta com Deus, com o povo. Nenhuma. Pensa por um momento, José morre em Gênesis 50, aí aparece Moisés em Êxodo 2. Entre esses 2 pontos há um vazio narrativo que a Bíblia atravessa apenas em 5 versículos. 5 versículos para cobrir 400 anos de história humana. Meu Deus. 5 versículos, somente 5. E nesses 5 versículos de Êxodo, capítulo 1, versículos 6 e 8, lê aí, Daniel, para nós. Êxodo 1, capítulo 6, não, Êxodo, capítulo 1, versículos 6 e 8. Ao 8. 6 ou 8. 6. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Tá vendo aí? É só isso que mostra para nós. Que surgiu um novo faraó, que José morreu, que o novo faraó não conhecia José. Só isso. 400 anos resumido em 3 fatos, sem profeta, sem anjo, sem sonho, sem nada. Meu Deus. Né? Agora eu quero que você se coloque na pele de um israelita da 3ª geração do Egito. A 3ª. O seu avô ainda se lembra de alguém que conhecia José. Mas ele não. Você vê que é muito distante. Para ele, José é uma lenda, uma história que seus pais contavam à noite, enquanto eles amassavam barro para fazer tijolo para o faraó. Ele sabe que existe uma promessa. Sabe que Deus disse que um homem chamado Abraão tinha essa promessa, mas essa promessa está debaixo de 400 anos de pó. Tem pó por cima dessa história, 400 anos. E cada manhã que eles acordam, recebem chicotada nas costas, e a promessa parece estar mais distante ainda, Daniel. Mais irreal. Mais como se fosse um conto. O sol do Egito esmaga ele às 6 horas da manhã, isso todos os dias. Eles têm as mãos rachadas de misturar barro com palha,
para fazer os tijolos para o faraó. Suas costas têm cicatrizes que ele já nem sente mais. Meu Deus. Não sente. Calejado já. Enquanto eles amassavam tijolo para o depósito do faraó, eles olham para o céu e perguntam ao Deus dos seus antepassados: ainda está aí? Olha, ainda se lembra de nós? Ou foi tudo mentira? E não tem resposta. O céu está fechado. Deus não fala. Nunca há resposta. Eles passam toda a vida sem resposta. E o pior não é o silêncio. O pior é que eles começaram a suspeitar que essa promessa não era mais real. Já começaram a perder a esperança, né? Já não tinha mais esperança. Eles achavam que não era mais real isso. Lembravam que seus pais contavam, que era um conto, achavam que somente era um conto só para eles poderem se levantar, cada dia dar força para eles. Então os pais falavam dessa promessa, então eles começam a pensar isso. Eles falavam isso aí só para a gente poder se levantar, para ter força, né? Que Abraão nunca falou com ninguém, que as estrelas eram apenas estrelas e não significavam nada. Esqueceram da promessa. Em Êxodo 6 e 9, lê aí, ó, captura um desespero da frase que parte o coração cada vez que é lida. Essa frase aí parte o nosso coração. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia do espírito da dura servidão. Tá vendo aí? Quando Moisés finalmente chegou com a mensagem de libertação, o povo não recebeu. Mas não recebeu por quê? Porque 400 anos de silêncio havia quebrado algo dentro deles. Tinha tirado. Só história, só palavra, nada concreto acontecendo, né? O espírito deles estava tão esmagado que não conseguia ouvir as boas notícias. A escravidão não havia mais, não havia apenas acorrentado os seus corpos, mas acorrentou também a esperança deles. Meu Deus. Êxodo 2, versículo 23 e 25, também captura um momento de honestidade, né? Que dói bastante, né? Êxodo 23 e 25, lê aí. 2, 23 e 25. 22? Êxodo 2, 23 e 25. 23 e 25, deixa eu ver. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Você ouviu isso? Ouviu isso aí? Lembrou-se. Opa, deu prazo, Deus falou, chegou a hora. Lembrou-se, como se esse silêncio era por um tempo que precisou esclarecer para que Deus não tinha esquecido deles. Deus se lembrou. Não está mostrando que esse silêncio era um esquecimento. Deus se lembrou deles. Daniel, 400 anos de gemido. De repente, 4 verbos seguidos. Ouviu, lembrou, olhou e reconheceu. 4 verbos que romperam 4 séculos de silêncio. É tremendo. Esse estudo aqui mexeu muito comigo, eu estudando ele. E por mais que tinha uma dureza da parte do povo, você percebe que alguns ainda mantinham o Deus de Abraão ainda, porque quando eles clamam ao Senhor, e isso move também o coração de Deus aqui nessa parte Sim. aqui, que fala que o povo também clamou. Então você percebe que por mais que fosse esses 400 anos, o povo, mesmo que sem acreditar em muita coisa, eles mantinham aquilo guardado dentro deles ainda. Alguns, né? Alguns mantinham, os mais velhos, né? Porque os mais novos não mantinham mais, não, já tinham perdido a esperança, né? Ó, quando esses 4 verbos rompem o silêncio, aí é que vem a maior intervenção de Deus. Em todo no Antigo Testamento, vem as 10 pragas, vem o mar vermelho dividido em 2, o maná do céu, a lei no Sinai e a coluna de fogo, entre outros, né? E tudo isso foi a resposta ao silêncio. Foi tão explosivo, tão monumental, tão impossível de ignorar que 3.500 anos depois ainda nós falamos disso. Nós vemos pregadores subir, falar sobre o maná, falar sobre a coluna de fogo. E para Deus trazer esperança àquele povo,
Deus precisou mostrar a glória dele mesmo, né? Precisou. Manifestar de uma forma extraordinária que só Deus mesmo. Não, eles passaram um período sem sinais para um dos períodos de maiores sinais Maiores sinais. visíveis, né? Isso. Ó, mas nesse primeiro período de silêncio, a gente precisa ver alguma coisa antes de passar para o segundo. Tem algo escondido em uma frase que nós lemos essa frase agora há pouco, mas ficou algo escondido, não vamos deixar passar, não. Deus disse a Abraão que sua descendência seria escrava por 400 anos, mas também ele disse algo mais, em Gênesis 15:16. Tá aí fácil? Que ia julgar, né? Gênesis 15:16. Gênesis 15:16. Ao mesmo tempo que vai julgar, mas espera aí que vai ter um... Tem um consolo. É no 16, né? Gênesis 15, verso 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Entendeu? Em outras versões está dizendo assim que a iniquidade dos amorreus ainda não chegou no ponto máximo. Ou seja, quando chega, é a paciência, né, de Deus aqui. Essa frase ela é devastadora, Daniel. Quando você entende ela, né? Deus não estava apenas no silêncio em relação a Israel. Ele estava no silêncio também em relação aos amorreus. Sabia? Enquanto Israel sofria no Egito, os amorreus estavam enchendo a taça da sua maldade na terra prometida. E Deus, se Deus ele vem antes, vamos colocar, se Deus vem 200 anos antes, Israel não estaria no ponto. E se ele vem 200 anos depois, sim, se ele vem 200 anos depois, os amorreus tinham acabado com tudo. Meu Deus, nosso Deus, ele é perfeito. O relógio de Deus é tremendo. Guarda isso, Daniel. Ó, se tivesse agido 200 anos depois, os amorreus já teriam destruído tudo. O silêncio tinha um relógio. O relógio era perfeito. Guarda isso aí, porque é exatamente o que vamos ver no segundo silêncio. Exatamente quando você vai te surpreender, segundo silêncio. Agora vamos lá, vamos saltar 3.000 anos adiante. Uau. Estamos em Jerusalém. Aproximadamente no ano 430 a.C., né? Um homem chamado Malaquias, ele está falando. É o último profeta do Antigo Testamento. E o que ele está prestes a dizer são as últimas palavras que Deus vai pronunciar por meio de um profeta durante os próximos 400 anos. Malaquias não sabe que é o último. Nenhum profeta sabe quando o céu vai se fechar. Nenhum profeta sabe. Mas o que me fascina no texto de Malaquias, que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês entendam, é que Israel acabou de retornar do exílio babilônico. Israel acaba de voltar. Aí eles reconstruíram o templo, embora seja uma versão inferior ao templo de Salomão, né? Os idosos, quando começaram a lembrar do primeiro templo, eles choraram ao ver o segundo, porque era totalmente inferior. Lá em Esdras 3:12, abre aí para nós Esdras 3:12, vai dizer que eles choravam quando eles viram o templo. Eles não ficaram felizes. Os mais velhos, quando olhavam, eles falavam, poxa vida, Chorar. o E os nosso novos templo era chorando de melhor. alegria. Então, com vocês demais. Esdras 3:12. Aqui, Esdras 3:12. 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Quer ver? É. Os mais velhos choraram. Os mais Eles novos não viram- sabiam o que era Não bom, sabia, né? não conhecia. Eles viram. Os mais velhos conheciam o primeiro templo de Salomão. Ver o Então, segundo. quando eles viam o segundo, era totalmente inferior. E o que acontecia? Os sacerdotes, eles ofereciam animais doentes, defeituosos no altar. Está lá em Malaquias 1:8. O povo não pagava os dízimos, Malaquias 3:8. Há divórcios por conveniências, Malaquias 2:16. A frase que melhor descreve esse estado espiritual de Israel está lá em Malaquias 1:10. Consegue ler para nós? Malaquias 1:10. É, quando o próprio Deus pronuncia essa frase em Malaquias 1:10. Peraí. Você vê que o templo estava tão corrompido O povo havia se perdido ao mesmo. ponto de Deus falar isso, que o Daniel vai estar lendo Malaquias agora. 1:10. 1:10. É. Forte. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Tá vendo aí? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos.
nem aceitarei da vossa mão a oblação. Deus prefere que alguém feche a porta do templo. Ele prefere um templo fechado do que um templo com adoração vazia. Forte, hein? Meu Deus. Se for trazer para aplicação prática, é isso. Meu Justamente. Deus. E nessa atmosfera que Malaquias pronuncia as últimas palavras proféticas do Antigo Testamento. A ironia dessas palavras é arrepiante, Daniel, quando você lê sabendo o que vai acontecer depois, né? Aí Malaquias 4, 5 e 6, ele fala assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra de maldição. Meu Deus. Você lembra que nós estávamos comentando que termina com maldição, né? O Antigo Testamento, né? As últimas palavras do Antigo Testamento são uma promessa e um aviso. Deus está prometendo e está avisando também. Deus vai enviar alguém, mas não agora. Antes do grande dia. E esses antes resultou em 400 anos de silêncio, Daniel. Meu Deus. São 400 anos entre a promessa e o cumprimento. O próprio Jesus confirmou essa profecia em João Batista, em Mateus 11. O próprio Jesus, ele confirma essa profecia. E depois em Malaquias. Nada, só silêncio. O profeta cala, o céu se fecha. Durante 400 anos, Israel não ouve uma palavra da parte de Deus. Tem o assim diz o Senhor. Nada. Nada. 400 anos. O mesmo número que Deus anunciou a Abraão em Gênesis 15. Você acha que isso é coincidência? Não, não pode ser coincidência. Não. Porque o profeta Amós já tinha escrito isso antes. Amós já tinha escreveu isso aí antes. Antes de Malaquias, já havia advertido o povo que isso ia acontecer. E está escrito lá em Amós 8, 11 e Amós 12. 8:11. O profeta ele já tinha profetizado isso. Aleluia. Amós. Deus já havia anunciado, né? O Amós é o mais difícil, foi o que eu achei mais rápido aqui. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meu Deus. Olha aí. Rapaz. Fome de ouvir a palavra. Meu Deus. 400 anos o povo com fome de ouvir a palavra. Eu acho que é... Acho não, certeza. É a pior fome que alguém pode Você vê? sentir, passar, Jesus. Enquanto hoje Deus- as pessoas escolhem, né? O culto que vai participar, quando não deveriam. Antes de Malaquias, Amós já tinha profetizado isso, gente. E passa desapercebido por nós isso. Se você não começa a estudar, é por isso que eu falo, é necessário que a gente estude a palavra. Sim. Tem que estudar. Isso foi exatamente o que aconteceu. Fome de ouvir a palavra. E a aplicação primária é para esse tempo, né? Agora, Daniel, eu quero que você entenda como foi viver com essa fome. Meu Deus. Imagina que você é um judeu devoto em Jerusalém no ano 300 a.C. Você cresceu ouvindo os rolos dos profetas, sabe que Deus falou com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel. Sabe que houve um tempo que o céu estava aberto e a voz de Deus era ouvida por meio dos homens, que caminhava entre o povo. Os profetas caminhavam no meio do povo e falavam a voz de Deus mesmo. Mas você nunca viveu isso. Nunca. Seu pai tampouco, nem seu avô, nem o avô do seu avô. Você carrega 130 anos de silêncio acumulado. Essa era a fome de ouvir a palavra de Deus. E cada geração que passa sem a voz profética faz com que a fé se torne um pouco mais frágil, um pouco mais teórica. Dizem que Deus falou, em vez de falar assim, Deus fala. Só dizem que Deus falou. E hoje nós vemos isso. Deus falou, mas ninguém nunca vai falar, Deus fala comigo. É. Né? E naquele tempo, o povo só falava isso. Dizem que Deus falou. Mas nunca falava Deus fala. E ainda hoje, hoje ainda tem gente assim, viu? Tem. Nunca falou Deus fala. Agora aqui é onde a história extraordinária, Daniel. Porque esses 400 anos entre Malaquias e João Batista, o mundo não parou. Uau. O mundo não parou. Muito pelo contrário, tem uma movimentação aí ferrenha aí nessa época aí. Isso mesmo. O mundo mudou rápido demais, foi radical em qualquer outro período da história antiga. Em cada mudança, quando nós olhamos com os olhos bem abertos, nós vemos um quebra-cabeça, uma peça de quebra-cabeça, que só faz sentido quando nós vemos a imagem completa do quebra-cabeça, né? Você está montando ali, só faz sentido quando ela está completa. Quando Malaquias pronuncia suas últimas palavras por volta de 430 anos antes de Cristo, Israel está sob domínio do Império Persa. Certo?
Os persas não apenas deixaram retornar Israel para a terra, né? Como deram autonomia religiosa. Sob o domínio persa, os judeus podiam adorar livremente, manter suas tradições, ler suas escrituras, praticar sua fé. Isso criou algo que não existia antes do exílio. Sabe o quê? Que isso criou? As sinagogas. Criou as sinagogas. Verdade. Isso Deus já trabalhando através do Império Persa. Olha como a sinagoga ela foi importante para nós. Antes da Babilônia, os judeus adoravam no templo em Jerusalém, somente em Jerusalém. Mas durante o exílio, eles se encontravam em templos, começaram a se reunir em casas, em salões, para ler a Torá junto. E isso deu origem às sinagogas. Essas reuniões deram origem às sinagogas. Porque antes disso o pessoal orava com as mãos estendidas em direção a Jerusalém. Isso. E Daniel era alguém que fazia Justamente. isso. Quando retornaram para a terra, para Jerusalém, as sinagogas não desapareceram, muito pelo contrário, elas cresceram mais. Foi. Apareceu mais sinagoga. Jesus, no tempo de Jesus, havia sinagogas. E cada cidade do mundo conhecido tinha uma sinagoga. E quando Paulo ia pregar, Paulo ia primeiro na sinagoga. Você entendeu? Deus trabalhando. Uns 400 anos de silêncio e Deus trabalhando. A sinagoga nasceu durante uma crise do exílio, né? E tornou-se uma infraestrutura perfeita para a expansão do evangelho. Uau. Você viu como Deus está trabalhando? Foi. Nos 400 A anos. mesma estrutura. Mas ninguém projetou isso aí, Daniel. A segunda peça tem um nome muito importante, que seria Alexandre o Grande. Um garoto, 20 anos. Alexandre o Grande, do ano 334 a.C., um jovem macedônico de 20 anos, ele cruza o Helesponto com 40 mil soldados e em apenas 11 anos ele conquistou o maior império do mundo, que já havia dito. Da Grécia até o Egito, da Síria até a Índia. E ali é onde começa o helenismo, né? Aí Alexandre o Grande morre com 33 anos. Antes de completar 36 anos, ele Foi morre uns na 10 Babilônia. anos só, né? Por aí. Não foi E tanto 33, tempo. 11 anos. Aí. 11 anos. Aí ele morre sem deixar herdeiros. Mas Alexandre deixou algo mais poderoso que um exército pode deixar. Em todo lugar que ele conquistava, ele impunha a cultura grega. Era o idioma, que todo mundo tinha que falar essa cultura. Antes do mundo sem Alexandre, o mundo era uma torre de Babel. Era uma bagunça de línguas. Quando Alexandre o Grande ele vem, ele impõe que todas as Alexandrias, onde ele conquistava, tinha que ter o grego koiné. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Olha como é que influenciou na escrita lá na frente para o Novo Testamento. Justamente, ele não foi escrito em hebraico nem em aramaico. Foi no grego koiné. O idioma que Alexandre semeou no mundo inteiro conquistado, hein? Aí é onde surgiu o helenismo, né? Surgiu o helenismo. Deixa eu voltar aqui. Paulo podia escrever uma carta em grego que todo mundo podia ler. Era a linguagem universal ali, né? Isso, todo mundo ia entender. Lucas podia escrever o seu evangelho em grego, qualquer pessoa instruída no império podia ler também. Olha a importância do grego de Alexandre que teve. O evangelho não precisou de tradutores, Daniel, para alcançar o mundo. O idioma já estava posto ali, Alexandre já colocou o idioma. Era Deus trabalhando. Era como se fosse uma autoestrada linguística esperando a mensagem só para circular. Onde chegar, essas pessoas iam conseguir entender. Uma coisa que me chama muita atenção foi quando Alexandre o Grande ele chega em Jerusalém. Isso está no livro de Flávio Josefo. Flávio Josefo é o nosso Google, né? Ele é. Ele é o nosso navegador. Ele para falar dos 400 anos de silêncio, esse período interbíblico, não tem ninguém melhor que Flávio Josefo para dizer, porque ele viveu isso daí. Ele lutou contra Roma e acabou se tornando um cidadão romano. Tanto é que tem alguns judeus que não gostam dele por causa disso. Dizem que ele é um traidor, né? Mas não é. É que os Flávios eram uma dinastia que gostaram dele. E ele acabou adotando esse nome Flávio por causa deles. Sabia disso? Não, sabia não. Aí Flávio Josefo ele vai contar que quando Alexandre o Grande chega em Jerusalém, ele vê um sacerdote com as vestes sacerdotais, um povo de branco atrás dele. E ele desce do cavalo e se prostra
um general que andava com ele falou: Alexandre, você está ficando doido? Eu nunca vi você se prostrar para homem nenhum. Deus tinha aparecido para Alexandre o Grande na noite e tinha mostrado esse sacerdote, esse povo que estava atrás dele. E Deus apareceu para os sacerdotes também e falou: se veste dessa forma e coloca o povo atrás de você todo de branco. Aí Alexandre, quando desce, se prostra. Aí Alexandre fala assim: para homem nenhum eu me prostro, mas para a divindade que está com eles eu me prostro. Aleluia. E Alexandre poupou Jerusalém, né? Tratou com respeito. Foi a única cidade que ele tratou com respeito. É interessante isso daí. Isso está em Flávio Josefo. Aí, por volta do ano 280, na cidade de Alexandria, olha que bacana isso aqui, Daniel. O rei Ptolomeu II, Filadélfio, fez algo que mudou a história para sempre. Ele convocou, Daniel, cerca de 72 eruditos para poder traduzir as escrituras hebraicas para o grego. Isso no período já dos egípcios, né? Não, aqui já... Isso mesmo, no período dos egípcios. Depois de Alexandre. Alexandre morre, né? Aí vem... Ficou meio dividido depois dele, né? Aquele 4 capitães... Três. Três, né? Três. 3 capitães, eles dividiram o poder Isso, e aí... dividiram, 3 capitães. Que ele O não que, tinha, ele o que não lá em tinha... Daniel foi predito também, inclusive. Sim, ele Lá em não Daniel, tinha herdeiros, né? acerca Então, desse- esses 3 capitães, cada um pegou uma província, né? Só que teve 2 que destacou mais, né? Teve 2 que destacou mais. Ele pega 72 eruditos, Daniel, para traduzir a escritura de hebraica para o grego. E sabe qual foi o resultado disso aí, Daniel? A Septuaginta. Septuaginta. Incrível, né? A primeira tradução completa do Antigo Testamento para outro idioma. Essa tradução tornou a Bíblia no mundo antigo. Todo mundo do mundo antigo lia essa Bíblia, Meu Deus. a Septuaginta. Era tão lida, Daniel, que quando os apóstolos citavam no Antigo Testamento para o Novo Testamento, a maioria deles citavam a Septuaginta ao invés do texto hebraico original. Aí. Tão conhecido que ficou. Agora pensa nisso. Antes da Septuaginta, as profecias messiânicas estavam o quê? Fechadas, encarceradas, né? Em um idioma que somente os judeus liam. Aí olha o que estava lá. Isaías 53, o servo sofredor. Miqueias 5:2, o Messias nascido em Belém. Daniel 9, 70 semanas. Tudo isso estava em hebraico. Mas depois da Septuaginta, qualquer pessoa que falava o grego podia ler essas profecias. E quando Jesus nasceu em Belém, quando morreu na cruz, quando ressuscitou no terceiro dia, as profecias já estavam anunciando e circulavam o idioma do mundo inteiro. Os apóstolos não precisavam convencer ninguém que essas profecias, porque elas já existiam ali, todos podiam ver. A Septuaginta havia cuidado disso 250 anos antes. Que bacana, Deus trabalhando no silêncio, hein? Foi graças a essa tradução que surgiu um fenômeno chamado tementes a Deus, os tementes a Deus. Os tementes a Deus, Daniel, eram gentios que se convertiam completamente ao judaísmo. Não se convertia ao judaísmo, né? Mas adorava a Deus de Israel. Aí que veio a expressão tementes a Deus. Isso. Ó, Frequentava a sinagoga, conhecia as escrituras. se não me engano, o Cornélio era chamado assim, Atos né? 10, Então. menciona Cornélio. Atos 10, Cornélio, um centurião romano. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Você vê, né? Foi através da Septuaginta também. Começou a ver as profecias, né? Esses tementes a Deus tornaram o primeiro grande público do evangelho fora do judaísmo, Daniel. Eram pessoas que conheciam Deus de Abraão, que já haviam lido as profecias messiânicas e quando ouviram falar do que o Messias vinha, estavam preparados para crer. A Septuaginta não apenas traduziu as palavras, ela criou uma audiência, um público preparado já para a volta para Jesus, né? Quando Jesus viesse. Meu Deus. No ano 175 a.C., um homem chamado Antíoco IV, esse cara fala igual o pastor Alexandre, é o Satanás. Ele assumiu o trono do Império Seleucida e auto se proclamou Epifânes, que Epifânes quer dizer Deus manifesto, ele se declarava um Deus. Então, ele decidiu que a religião judaica tinha que acabar. Olha só a loucura desse camarada. Ele decidiu que tinha que acabar a religião judaica, ele impedia de ler a Torá, ele fazia os judeus comer carne de porco, quem recusasse, ele torturava até a morte.
proibiu a circuncisão. A mãe que fazia a circuncisão dos filhos era condenada à pena de morte e ainda tinha os filhos pendurados no pescoço. Meu Esse Deus. cara era terrível, ele era o Satanás mesmo. Veio totalmente o contrário de toda aquela liberdade que aqueles que anteriormente tinham passado, né? Justamente. É. Ele ordenou, Daniel, a destruição de todas as cópias das Escrituras. Todas. Olha só, lá em Daniel, lá em Daniel, ele já tinha profetizado isso também. É. Em Daniel 11, lê para nós, 11, 31 e 32. E Daniel já tinha profetizado isso, ele já tinha falado sobre esse Antíoco aí. Só não deu o nome, mas o que ele ia fazer já tinha profetizado. Na verdade, o Daniel ele é uma espécie também de um apocalipse no Antigo Testamento. Fala tanto desse período quanto lá na frente também. É o 11. 11, 31 e 32. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão com contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece seu Deus se esforçará e fará proezas. Você viu? Você viu como que Daniel já tinha profetizado isso, que ia aparecer uma pessoa que profanaria o templo? Esse cara, ele ergue um altar dentro do templo, um altar a Zeus, e sacrifica um porco no lugar santíssimo. Meu Deus. Você percebe como ele sabe que o judeu pode e não pode. É um capeta Porque ele mesmo. é totalmente o contrário do que o povo judeu podia, né? Pegou Isso algo mesmo. que para eles era imundo, né? Mas aí, Meu Daniel, Deus. aí é onde a história dá uma virada. Dá uma virada que ninguém percebe, assim, ninguém esperava que isso ia acontecer. Um sacerdote ancião chamado Matatias, ele é da cidade de Modim, né? Ele vê um oficial, Seleucida, tentando obrigar o povo a oferecer sacrifício pagão. E ele mata esse oficial e foge com sua família para as montanhas. Seus 5 filhos. Aí começa a revolta dos Macabeus. Uma guerra impossível de se vencer, Daniel. Um punhado de agricultores e sacerdotes brigando contra o maior exército profissional que tinha no Oriente Médio. Impossível de vencer. Mas eles venceram. No ano 164 a.C., Judas Macabeu, filho de Matatias, reconquistou Jerusalém, purificou o templo e restaurou o altar. Aí começa a vitória, que é celebrada até hoje. Chama-se a festa de Hanukkah, né? Que o próprio Jesus reconheceu em João 10, versículo 22, que fala assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Jesus estava lá durante essa festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação. Tudo isso aconteceu por conta dos Macabeus. Eu estava falando para a Tati que uma coisa que chama atenção no livro de Macabeus está no segundo livro de Macabeus, capítulo 7, se eu não me engano, quando Antíoco, numa tentativa desesperada, porque está vendo que não vai vencer, ele chega na mãe dos Macabeus e fala assim, ó, fala para seu filho amaldiçoar o Deus dele, negar o Deus de vocês, que eu vou dar presente para vocês, vou dar joias, riquezas. Mas ele tem que amaldiçoar o seu Deus, negar o seu Deus. Ela concorda com ele e vai até o filho. Aí ela fala pro filho assim, não me decepcione. Meu Deus. Eu tô te esperando na eternidade. Aleluia. Honre os teus irmãos que morreram. Eita glória. E ele não nega a Deus. E morre, né? Por conta disso. Mesmo sem ter uma voz profética, Mesmo o povo sem ter. mantinha. Mas Deus estava chama da trabalhando, fé. Daniel. Nesse silêncio aí, Deus estava trabalhando. E o Macabeu mais novo, ele não nega, ele morre por conta disso daí. Então, aí vem Judas Macabeus, o mais famoso, né? O pessoal chama ele de Martelo, né? Conhecido como Martelo. Essa vitória é celebrada até hoje, como eu já disse, né? A festa da dedicação, a festa de Hanukkah. Se Deus realmente estava em silêncio, Daniel, se realmente havia abandonado Israel, como que explica que um grupo de agricultores derrotou o império mais poderoso daquele tempo e restaurou o templo?
Não é a mão de Deus? A mão de Deus pura. A revolta macabeia não tem explicação militar. Até hoje, os militares não conseguem explicar como os macabeus venceram esse exército. Não tem como explicar. Porque se for pensar, é um povo, de um lado, um povo amador, e do outro lado, Sim. peritos em guerra. E, no entanto, isso aí aconteceu nos 400 anos. Aí, Daniel, depois dos macabeus, teve aproximadamente 80 anos de independência sobre a dinastia Asmoneia, né? Vem os Asmoneus, né? Para a gente falar de todos esses períodos aqui, nós vamos ficar 3 dias falando isso, entendeu? Porque cada período tem uma explicação, né? Mas a independência se corrompeu rapidamente. Os Asmoneus, eles eram sacerdotes que se autoproclamaram reis, algo que na lei de Moisés não permitia, pois a monarquia pertencia à tribo de Judá e o sacerdócio à tribo de Levi. E essa corrupção produziu lutas internas, brigas entre eles, né? Que eventualmente abriram a porta para a próxima peça do nosso quebra-cabeça, que é Roma. Roma é tremenda, hein? No ano 63 a.C., o general romano Pompeu entrou em Jerusalém, aproveitou uma guerra civil entre 2 irmãos asmoneus que disputavam o trono. E desde esse momento Israel passou a ser uma província do Império Romano. A maioria dos pregadores diz que Roma foi a tragédia final, que foi o último prego do caixão, né? Mas quando nós olhamos para Roma de uma forma diferente, a gente pode ver o que Roma trouxe ao mundo. A tragédia que se transformou em algo completamente diferente, essa tragédia de Roma ter entrado nesse cenário. Olha só o que Roma construiu. Roma construiu um sistema de estrada que conectava o império com mais de 80 mil quilômetros de vias pavimentadas que iam da Britânia à Mesopotâmia, da Espanha até o norte da África. As estradas eram construídas para mover as legiões de soldados. E tornaram-se rotas exatas pelas quais Paulo, Pedro, Barnabé, Silas, dezenas de missionários anônimos levaram o evangelho para o mundo conhecido. Cada cidade que Paulo visitou, as viagens deles, foi pelas estradas que Roma construiu. Foi. Cada carta que ele escreveu viajou pelo sistema postal de Roma. Roma também criou e estabeleceu a Pax Romana. Já ouviu falar da Pax Romana? Não. Que é a paz romana. Foi um período, desde o ano 27 a.C., um período quando com Augusto, o imperador, né? Ele viveu nesse período de Pax Romana, sem precedentes. E a partir daí que fica conhecido como Império Romano, né? Isso. Também. Ele cria uma estabilidade, Daniel, suficiente para qualquer pessoa viajar de Jerusalém a Roma e encontrar um caminho sem guerra, um caminho de paz. É chamado de Pax Romana, a paz romana. O evangelho precisava exatamente disso, um espaço aberto para correr. E Roma tinha um sistema legal que protegia certas religiões reconhecidas. O judaísmo era uma delas que Roma protegia. Os judeus tinham permissão legal para praticar a fé, reunir-se em sinagogas, manter suas tradições em qualquer parte do império. E quando o cristianismo nasceu, com o ramo do judaísmo, inicialmente ele desfrutou dessa mesma proteção legal. Essa proteção deu origem a uma janela do tempo que foi crucial para estabelecer, antes das perseguições, o que os impérios iam fazer. Antes das perseguições, o cristianismo já estava sendo propagado. Depois que começou as perseguições. Você está vendo como o que eu estou vendo com isso, Daniel? O que você está enxergando com isso? Sinagoga, idioma grego, Septuaginta, sobrevivência macabeia, estradas romanas, Pax Romana, proteção legal, cada peça no seu lugar. Lembra do quebra-cabeça? Durante 400 anos de silêncio, Meu Deus. cada peça foi colocada por um império diferente. E os impérios, cada império desse achou que estava acreditando fazer o que eles eram para eles mesmos. Né? Foi colocado, cada império acreditando que estava construindo a sua própria agenda. E cada um deles, sem saber, estava construindo a infraestrutura exata que Deus precisava para o momento mais importante da história humana, que era a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Meu Deus, que tremendo. Durante 400 anos de expectativa messiânica, chegou o nível que nunca havia alcançado antes. As profecias de Daniel, eu gosto muito de Daniel,
Especialmente no capítulo 9, né? 24 e 27, que havia estabelecido no cronograma 70 semanas de Daniel. Era uma contagem regressiva, que os rabinos sabiam disso. Os essênios de Qumran eram uns fanáticos, né? Eles escreveram o rolo do Mar Morto. Já ouviu falar do rolo do Mar Morto, né? Foi descoberto descoberto em 1947. Esses caras, eles eram obcecados por calcular o momento exato que o Messias ia chegar, sabe? Eles eram obcecados. Os fariseus haviam surgido como um movimento leigo que opunha a helenização da fé judaica. Os fariseus tiveram uma importância muito grande também. Sem os fariseus não existia sinagoga. Tinha que ter os fariseus. Tá vendo? É que o problema dos fariseus que tinha na época de Jesus é que eles eram corrompidos, né? Sim. Eram corrompidos. Mas os fariseus, os primeiros que começaram lá, eram aqueles fariseus que era temente. Tanto é que Simeão, que apresentou Jesus, ele era um fariseu. Fariseu, isso mesmo. A sociedade judaica do primeiro século a.C. era uma panela de pressão espiritual. Fervia. E tudo isso foi produto dos 400 anos de silêncio. E Lucas captura essa tensão com uma frase brilhante. Lucas 3:15. 3:15, lê aí, Daniel. Lucas 3:15. Lucas 3:15. Lucas, ele traz isso aí para nós. Tá aqui. Estando o povo em expectação, pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Tá vendo? O povo estava na expectativa, 400 anos de silêncio. Havia criado uma pressão espiritual tão intensa que quando apareceu um homem vestido com pele de camelo, pregando no deserto, a primeira pergunta não foi quem é ele, mas eles perguntavam, será o Messias? Porque já haviam lido lá atrás, Daniel. Eles já conheciam. E teve um sinal muito forte, né? O pai ficou mudo, aquela coisa toda, então Daniel, criou-se, né? Agora eu quero que você volte comigo lá no primeiro silêncio, no Egito. Êxodo. Porque é o paralelo que vai nos surpreender. No Egito, Israel sofreu 400 anos de escravidão, certo? Certo. E bem antes da libertação, do Êxodo 1, no versículo 12, nos diz que quanto mais oprimiam, mais ele se multiplicava e crescia. Não é isso? Isso. A opressão não destruiu, multiplicou. Glória. Quando Moisés chegou, Israel era uma família pequena, uma nação. Não era mais uma família pequena de 70 pessoas. Não. Era uma nação. Era uma nação com mais de 600 homens na idade militar, 600 mil homens na idade militar, que significa que provavelmente mais de 2 milhões de pessoas, contando homens, mulheres e crianças. 400 anos de silêncio, o sofrimento havia convertido uma família de 70 pessoas, que era a família de Jacó, que vai até o Egito, né? Se transforma nessa nação. Grande, né? Olha só como cresceu. E entre Malaquias e João Batista, 400 anos de silêncio profético também havia criado uma expectativa tão intensa, uma infraestrutura tão perfeita, um mundo tão preparado, que quando o Messias finalmente chegou, o evangelho se espalhou por todo o mundo, conhecido em uma única geração. Paulo começou a pregar por volta de 47 depois de Cristo. Podia escrever os Colossenses apenas 15 anos depois. A palavra verdadeira do evangelho que chegou até vós, assim como todo mundo. Colossenses 1, 5 e 6. Tá essa palavra aí. As duas vezes o silêncio produziu multiplicação. No primeiro, teve a multiplicação do povo. No segundo, também produziu multiplicação. Você vê tudo aquilo que foi feito, né? As duas vezes que parecia abandono, resultou em preparação. Aleluia. Né? E multiplicação. Aqui está a virada que dá sentido a tudo. Ó. Lembra o que vimos lá em Gênesis 15, 13? Deus disse a Abraão que Israel estaria no Egito 400 anos, mas a razão não era apenas o sofrimento de Israel. Lembra que nós falamos dos amorreus? Porque a iniquidade dos amorreus ainda não tinha chegado ao seu ponto máximo. Deus estava esperando os dois processos amadurecer ao mesmo tempo. O crescimento de Israel, a maldade dos amorreus. Quando chegaram num ponto exato, Deus agiu. E o segundo silêncio, se a gente olhar com os mesmos olhos, durante 400 anos entre Malaquias e João Batista, Deus não estava apenas esperando uma infraestrutura para o evangelho. Estava esperando a condição espiritual do mundo chegasse ao ponto exato.
Por isso que ele foi preparando tudo. Paulo descreve em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 25, o mundo havia chegado ao fundo da idolatria, da sabedoria vazia, da religião sem conteúdos. Os gregos tinham a filosofia, mas não tinham esperança. Os romanos tinham poder, mas não tinha paz interior. Meu Deus. Os judeus tinham a lei, mas estavam sendo esmagados sobre o peso das tradições humanas que os fariseus haviam acrescentado. E o mundo inteiro estava com fome. Lembra da fome? O mundo inteiro estava com fome. Foi exatamente nesse ponto que a fome cessou. Em Gálatas 4, versículo 4. Sabe o que está escrito lá, Daniel? Lê para nós aí. Gálatas É 4? muito forte isso. Gálatas 4? Verso 4. Ai, a palavra 4. do Senhor é maravilhosa. Então, aí você vê como é que é a modéstia do homem, né? Eu falei que era um perito e é um perito, sim. Aí Deus Meu esperava Deus, homem é isso. profundo. Essas informações demais. todas aqui, rapaz. Deus esperava isso. Uma Uma aula Daniel. dessa aqui. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia. Plenitude do Eita. tempo. Você vê? Olha, tudo Não antes isso nem depois. pra- Tempo exato. No momento exato. Tudo isso Quando preparando. cada peça do quebra-cabeça já estava no seu lugar. Aí, tá maravilha, hein? Naquele momento exato, em um vilarejo, Daniel, irrelevante, pequenininho, chamado Belém, Belém é frata. Aleluia. um bebê chorou. O nosso Cristo, aleluia. Meu Deus, é profundo demais. E ali é onde a palavra, da última palavra de Malaquias, que era maldição, agora realmente a gente tem algo, tem algo ali Aleluia. palpável, né? A esperança A agora. esperança. nos próprios Naquele olhos. vilarejo pequenininho, Daniel, um bebê chora. É Aleluia. a primeira vez que o silêncio se rompeu. Ah, glória. Eita, Deus santo e fiel, aleluia. Mas repara bem, Daniel, não se rompeu com o exército, nem com terremoto, Ah, santo, nem com fogo do céu. glória. Se rompeu com um choro. Meu Deus, é forte, gente, é muito forte, meus irmãos, Um aleluia. choro de um recém-nascido numa manjedoura. 400 anos de silêncio cósmico encerrado pelo choro de um bebê num estábulo. Impérios sendo levantados, sendo derrubados, idiomas espalhados por continentes, exército marchando, filósofos debatendo, tradutores trabalhando, macabeus morrendo, estradas sendo pavimentadas, e tudo isso convergindo numa manjedoura. Meu Deus. Em uma aldeia pequenininha, que nem aparecia nos mapas importantes, né? Daquela época. Miqueias já havia dito isso, né? É. Miqueias já havia profetizado 700 anos antes. Consegue ler Miqueias 5:2? Miqueias. 700 anos antes, Miqueias tinha profetizado. Oh, glória Belém era a Jesus. pequenininha, não estava nem nos mapas das cidades importantes. Coisa tremenda, muito tremendo. Miqueias 5:2? Miqueias 5:2. Isso. E tu, Belém Efrata, posto que pequei dentre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você vê que Deus escolheu o insignificante para romper o silêncio mais longo da história, né? E a forma como o silêncio se rompeu, Daniel, é a parte mais bela, quando em Lucas 1 traz lá um ancião chamado Zacarias. Ele está no templo, é a primeira vez que ele vai queimar incenso no templo. O incenso era queimado 2 vezes por dia, né? E havia muitos sacerdotes naquele tempo. Então, era sorteio para quem ia. Então, caiu agora para Zacarias. Zacarias poderia ser a única oportunidade dele, era um momento único para ele dele estar ali perante Deus, no Santo dos Santos ali, para poder queimar o incenso. Era o momento mais importante da vida dele. Mas Zacarias carregava um peso nas costas. Porque na tradição judaica, um casal não ter filho era vergonha. Ele carregava essa vergonha. Um peso que a multidão não via. Eles não tinham peso, não tinham filho, né? Zacarias carregava essa vergonha por décadas de silêncio. O silêncio era pessoal, o silêncio dele. Eu posso até dizer que era um silêncio nacional, né, ao mesmo tempo. Zacarias representa todo Israel naquele momento. Um homem que ora e não recebe resposta.
Um povo que clama e não ouve nada. Um sacerdote em um templo que há 400 anos não ouve uma voz profética. Meu Deus. Lucas 1:11. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor posto de pé à direita do altar do incenso. 400 anos de silêncio rompido no templo por um segundo. E disse, o anjo disse para ele, né? A tua oração foi ouvida. Ele não tinha nem orado, a oração dele já tinha sido ouvida, Daniel. Ele estava preparando ainda para orar. E o anjo fala, tua oração foi ouvida. Deus sabe o que você está pensando antes de você falar. Aleluia. É. Aí sim, ele fala assim, eu sou Gabriel. Estou adiante de Deus. Olha que é o mesmo anjo que havia falado com Daniel 500 anos antes, né? O último anjo que havia trazido uma mensagem profética antes do silêncio era o primeiro a trazer a mensagem depois do silêncio. O mesmo Gabriel, como se Deus estivesse dizendo assim, eu nunca fui embora, hein? É. Eu não saí do lugar, eu sempre estou aqui. E o mensageiro que ele envia ao último profeta antes do silêncio é o mesmo que termina agora o prazo de 400 anos. A conversa nunca foi interrompida, houve só uma pausa. Tá terminando aí, filho? Tá, estamos nos minutos finais. Pera aí um pouquinho aí, vamos adiantar aqui, gente. Ó, Pastor tá cheio, vai ter que retornar, pastor. você quer parar pra gente terminar outro dia? Parte 2? É, Parte pode ser? dois. Fechou. Isso. Então tá bom, gente, já passou o horário aqui. Tinha mais uns pedacinhos aqui, então no próximo a gente fala mais sobre esse paralelo final aí do primeiro silêncio no Egito, né? Como Deus rompeu também no segundo aí. A gente continua. Profundo. É isso aí. E assim a gente vai chegando ao término de mais um podcast. Essa aqui nós pegou do senhor, hein? Você vê o pessoal fazendo isso aqui no podcast aqui? Quem inventou foi ele. ó. Pastor Hilton. Quem inventou foi o pastor Hilton no culto da manhã. ó. A gente copiou, tá? Só o inventor tá ali. Vamos terminar então no próximo, então? Vamos. Tá, aí a gente já entra então falando sobre os períodos, né? Aí dá tempo de falar dos períodos. Aí quem for entrar no segundo, se eu faz uma síntese e depois entrar lá, aí vai ser uma coisa... Meu Deus. Foi muito uma profundo. verdadeira aula, irmão. Se fosse você, não perdia, não, o próximo. Pode vasculhar na internet aí o que você quiser, você não vai achar um conteúdo Muita desse. profundidade. Não vai achar um conteúdo desse, porque foi uma coisa muito tremenda que a gente presenciou aqui. E vai voltar. Vai voltar, a gente só vai marcar o dia direitinho aí. Marca aí, a gente termina isso aí. Vai dar certinho aí. Tudo para a glória de Deus. Então eu já quero deixar meus agradecimentos aqui. Pastor Hilton, obrigado por essa incrível participação aqui. Que aula! Isso aqui, quem quiser saber o que acontece nesse período, é só abrir esse podcast aqui que vai estar muito bem alimentado, viu? Então Deus abençoe o senhor, a sua família. Amém, Os Daniel. cultos na manhã Obrigado. que estão na tua direção, cultos abençoados que nós fazemos parte, a gente fica feliz. Sim. Um culto com qualidade, com muita maestria. E a gente gosta Obrigado muito pelo- do pastor Hilton, da pastora André. Vocês são umas bênçãos de Deus. A gente olha pra vocês, a gente vê Deus na vida de vocês. A gente vê, sabe, aquela coisa, graça de Deus sobre vocês é muito forte. Então que Deus continue conduzindo vocês e prosperando tudo aquilo que vocês forem fazer para a glória dele. Deus abençoe o pastor Alexandre, que nos assiste também. Pastor Alexandre, a pastora Cessa, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Eu quero agradecer a confiança de vocês. E você que está vendo aí no podcast aí, você talvez não está online, não está vendo esse aqui ao vivo, mas deixe o seu comentário aí, escreva embaixo aí. Entre Perguntas. junto desse vídeo aí, eu fiquei feliz com o último vídeo que muita gente deixou comentários lá. Isso é muito importante para a plataforma entregar esse conteúdo também para mais pessoas. Então fica ligado aqui, esse podcast aqui é uma bênção. Tem Deus aqui nesse podcast, eu fico feliz por isso. Daqui a pouco tem culto. 7h30 tem culto, É corre isso pra aí. cá, 7h30, Avenida Mateu Bey, 1426, em São Mateus. Pastor Marcelo aqui, Pereira, me mandou um material aqui gigante também. A gente sempre troca material aí, pastor Marcelo, muito bom. Pastor Hilton, pode deixar aqui as suas palavras finais, e aí assim a gente já encerra esse podcast Amém. com chave de ouro. Eu quero agradecer aqui a confiança de vocês, né? O convite. Espero que não demore pra gente estar terminando isso aqui, senão eu vou acabar esquecendo tudo, Daniel. É isso, tá gravado aí, é só dar o play em casa. Vamos ver se a gente consegue terminar esse estudo aí no próximo podcast, quando vocês marcarem o dia, tá? Obrigado pela confiança. Obrigado ao Mota, ao Pedro.
que ele tá doido para voltar para Minas. Vai ficar em São Paulo, Pedro. Inclusive, seja bem-vindo, viu, Pedro? Temos É a aqui primeira um vez novo dele conosco, programador, diretor, tá aqui, o Pedro. Vai embora, vai até as 8. Eu não aviso, né? Esse Pedro é uma benção, viu? Já de primeira mão aqui, Você é uma benção, Pedro. E, Daniel, eu sempre, em todos os podcasts que eu participo, até mesmo pregações que a gente chega a fazer, esse material está disponível para quem quiser, só procurar, tá? Eu libero o material para o pessoal estudar, tá bom? Ó, eu tenho os esboços do Pastor Hilton, são muito bons, viu? Tem os esboços. Então, é o homem que tem o material, um arsenal de estudo, um arsenal de temas aí, é com o Pastor Hilton. Gente, Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Vamos finalizar, ficar por aqui. Assim a Já gente deu, fecha esse podcast. Quarta-feira que vem tem mais, viu? Fica com a gente, esse é o Firmados na Palavra. Deus abençoe e fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Esse Pedro é uma coisa. Pedro,